A primeira grande série de 2025 é da Netflix e pouca gente está falando sobre ela. E se você não conhece essa série, eu acho que você vai querer dar uma chance, porque é uma série tensa pra caramba, é uma série envolvente, é uma série que revisita os clássicos do faroeste com um olhar moderno, um olhar que consegue traçar um paralelo muito interessante entre o passado e o presente na sociedade americana para falar sobre esse distorcido processo de formação da sociedade americana, e isso sem medo de sujar as mãos, uma experiência angustiante. Eu tô falando de Terra Indomável e esse é o tema do vídeo de hoje. Terra Indomável narra a história de Sarah Howell, uma mulher em fuga por ter cometido um crime que resolve cruzar os Estados Unidos ao lado do seu filho na tentativa de, quem sabe, encontrar um futuro um pouco melhor para o menino. Só que ela estava no meio do Velho Oeste. Ela teria que superar índios selvagens dispostos a tudo para reconquistar as suas terras, religiosos ultraconservadores, homens poderosos dispostos a lucrarem com tamanha violência. Nesse cenário, ela encontra Isaac, um homem solitário e renegado, cheio de feridas do passado, que acaba tentando ajudá-la, e os dois partem numa jornada que mudaria de verdade a vida dele. O que eu adorei em Terra Indomável é ver como Peter Berg, o diretor da série, e Mark L. Smith, o roteirista, eles conseguem, a partir de arquétipos clássicos, trazer um olhar, não vou dizer novo, mas moderno para o gênero. Porque se você for observar inicialmente, nós temos aqui o arquétipo da donzela indefesa em fuga num território hostil. Nós temos o arquétipo do homem poderoso e impiedoso que se esconde numa fachada. Nós temos o arquétipo do cowboy renegado com passado traumatizado que encontra uma chance ou uma segunda chance para viver. São arquétipos identificáveis, são arquétipos que durante muito tempo consolidaram os filmes de faroeste. Só que o Peter Berg, ele inteligentemente, ele entende que o passado ficou para trás, que os clássicos eles cometiam vários erros de representação, erros assim que refletem muito da distorção do seu tempo, e aqui ele consegue, a partir da jornada de Sarah, pouco a pouco, a cada problema, a cada obstáculo, a cada novo inimigo que surge no caminho deles, trazer um novo olhar para essa formação dos Estados Unidos. Um olhar que primeiro expõe esses arquétipos, porque a donzela indefesa não era tão indefesa, muito pelo contrário, ela trazia na sua bagagem feridas de um passado e a coragem para mudar esse passado. Inclusive a atriz Betty Gilpin é excelente, eu gosto muito dela. O homem renegado, ele não era tão renegado assim, e ele não era tão quebrado assim, e ele não era tão solitário assim. Existia uma história interessante por trás desse personagem vivido pelo Taylor Kitsch. O homem religioso que aparentemente deveria pregar o bem, ele esconde nesse discurso uma mentalidade opressora, uma mentalidade que quer roubar espaços, invadir e se consolidar no poder. A série, pouco a pouco, vai conseguindo dar voz a esses vários personagens, antagonistas, protagonistas, personagens que compõem um meio nada maniqueísta, é um meio amoral, ambíguo. E essa expansão para o olhar do Velho Oeste ela é muito interessante, porque Terra Indomável ela funde fatos e ficção. Então alguns personagens de fato existiram nessa realidade dos Estados Unidos, uma realidade que diz muito sobre a formação do país. Outros são totalmente ficcionais, mas a partir desse choque de forças, nós vamos entendendo essas distorções, nós vamos entendendo toda a deterioração desses arquétipos clássicos, arquétipos antes unidimensionais, mas aqui cada vez mais humanos, até assustadoramente humanos. E nessa zona cinza em que tudo pode acontecer, Terra Indomável se constrói a partir desse senso de imprevisibilidade. Embora protegendo, obviamente, os protagonistas, embora com uma jornada clássica, a série ela vai, a cada um dos envolventes episódios, impulsionando eles, empurrando eles para que limites sejam ultrapassados, e a partir desses limites entendendo o mundo e o efeito desse mundo no destino dos personagens. E eu gosto como a série da Netflix ela consegue fazer isso respeitando elementos clássicos do gênero,
porque seria uma tendência natural. Hoje em dia existe um temor de certos diretores em rodar séries em escala assim tão grande como é o caso de Terra Indomável. Mas Peter Berg entende que isso era necessário numa obra que quer tanto dialogar com os clássicos faroestes, com as obras, por exemplo, de John Ford. Então, aqui tudo é grandioso, sabe? O design de produção é inacreditável, é uma série que nos transporta para aquele tempo. E a fotografia, ela consegue ampliar de fato o escopo, com planos abertos, planos panorâmicos, que expõem os personagens, os bons e os ruins, as forças que se chocam desse velho oeste selvagem. E faz isso de forma bela, mas visceral, em alguns momentos com sequências sujas, ultraviolentas, pesadas de se ver, dolorosas de verdade. Enquanto eu estava assistindo a série, eu lembrei muito de um filme que inclusive deu a Leonardo DiCaprio o Oscar de melhor ator, que é O Regresso. E aí eu fui pesquisar após a série e eu me toquei que o roteirista de Terra Indomável é o roteirista de O Regresso. Então você entende da onde vem, sabe, essa referência visual. E Peter Berg, sabe, leva a ação pra lama de verdade, sabe? Uma lama que expõe esses personagens, que diz muito sobre o mundo desses homens, o mundo civilizado desses homens. E assim, o que eu mais gostei em Terra Indomável é como a série, ela cria um contraste entre os conflitos dos homens brancos por poder, por liberdade, e os conflitos dos povos nativo-americanos. E aqui talvez seja a grande virtude da série, que é o olhar para os personagens, para o núcleo indígena. Embora com um ou outro clichê, nós temos mais uma vez aqui, sabe, o arquétipo da personagem indefesa, que vai parar numa tribo indígena e se vê transformada por aquela tribo. Enfim, isso já foi utilizado dezenas e dezenas de vezes dentro dos filmes e séries dentro da realidade do Velho Oeste. Mas aqui eu acho que é bem construído, primeiro. E segundo, não empalidece, não tira o foco, na verdade, do objetivo de Peter Berg, que é enxergar um outro lado dessa natureza selvagem dos indígenas. Enxergar a raiva, enxergar a perda das raízes, enxergar a violência como resposta à opressão, como resposta à morte. É uma série que ela se alimenta dramaticamente menos da jornada da protagonista e dessa tentativa dela em chegar a uma zona segura e criar o seu filho, e mais desse contexto e desses personagens que povoam esse contexto ultraviolento que expõe cada um deles. Uma história que vai crescendo, vai revelando a inércia do Estado, vai revelando a opressão dos religiosos, vai revelando uma crescente energia conservadora que está muito presente no mundo moderno hoje, obviamente não sob essa perspectiva extrema apresentada na série, mas dentro da perspectiva que nós vemos hoje no mundo moderno. Então a série está a todo momento conversando, usando o passado para conversar com o presente, e mais especificamente, para conversar com esse processo de formação da sociedade americana. E isso com cenas de ação empolgantes, com momentos, como eu disse, realmente pesados, com personagens bem desenvolvidos. É uma série que é visceral, que tem um último episódio que talvez não exploda da forma como a maioria gostasse, mas que nunca dilui o elemento dramático. E eu acho que talvez o objetivo fosse esse de verdade, é usar essa trama clássica, essa trama de fuga, essa trama de, sabe, de um barril de pólvora prestes a explodir, para, na verdade, quando ele explodir, mostrar as consequências dessa explosão. E eu acho que Terra Indomável, no último episódio, termina muito revelando isso. O rastro de dor, de violência, o rastro, sabe, de perda sem propósito. É uma ida ao Velho Oeste, mas não ao Velho Oeste clássico, nem a um Velho Oeste idealizado. É um Velho Oeste que reflete muito o tempo moderno, o tempo de hoje, o nosso estilo de vida. É um Velho Oeste que é angustiante de se revisitar. E Terra Indomável é uma série que ela consegue, a partir desse olhar, criar sensações, gerar atenção e nos envolver com uma trama muito, mas muito reconhecível. E aí, o que você achou de Terra Indomável? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito.